E aí, bom dia, oitavo ano. Nós estamos no volume 4 da nossa apostila, unidade 7. E só lembrando a todos que a nossa aula está sendo gravada. Nós vamos iniciar fazendo a correção da página 3. Então, na página 3, nós vamos iniciar, né? Nós já falamos sobre a questão das características dos esportes de invasão, das práticas esportivas, e a imagem aqui é de um time de basquete. Então, na pergunta número 1, vem perguntando para vocês descreverem aí quais são as principais características de um esporte de invasão. E aí, o que vocês responderam? Pode colocar no chat aí. Ou abrir o microfone e responder. Então, vamos lá. Quais são as características de um esporte de invasão? O esporte de invasão, só para dar uma relembrada aí, ele vai ser um esporte coletivo. Mas o que, gente, do oitavo ano aí? Além de ser um esporte coletivo, ele vai trabalhar com o quê? Com a parte da competição. Ele também vai... O jogador, isso mesmo, Maria Luísa, o jogador vai invadir o espaço do seu adversário para que consiga pontuar, ou para que consiga, a mesma coisa, para que consiga vencer. Lembrando que quando ele invade o espaço do adversário, ele também defende o seu espaço, né? Lembrando que é um esporte coletivo. Isso daí eu acho que está bem, assim, afinadinho, bem trabalhado entre vocês. Lembrando que aqui a gente está falando, a gente só vai falar da questão do basquete, mas para esportes de invasão, tem o handebol, tem o beisebol, tem o futebol, né? Tem todos esses esportes aí. E já vem uma segunda pergunta. Você já ouviu falar em sistemas de jogo? Sim, Matheus. Todo mundo aqui, acredito eu, que no oitavo ano, todo mundo já ouviu falar em sistemas de jogo. Especialmente os meninos e as meninas aí que são atletas, além de ouvir falar, eles vivenciam os sistemas de jogo. Isso é, cada um dentro da sua modalidade, né? E quais são as funções dos sistemas de jogos aí nos esportes de invasão? Isso, aí Matheus está dando o exemplo aqui, ó, do futebol, que tem os esquemas aí. Por isso que eu falei, cada modalidade tem o seu sistema tático, né? Qual é, então, a função do sistema de jogo no esporte de invasão? Qual é, gente, o sistema de jogo? Qual é a função? Para que um técnico vai fazer um sistema de jogo no esporte? Será que os meninos que... Deixa eu abrir aqui que eu coloquei. Organizar, isso mesmo. Mas o que? Além de organizar sua equipe, organizar o seu time. Mas por que mais? Qual é a estratégia? Isso mesmo. Por que mais que, além da organização, da estratégia, um técnico vai utilizar os sistemas de jogo? Será para garantir a vitória? Se ele se organiza, tem uma boa estratégia, ele vai então
garantir a vitória. Ou seja, juntando só essas 3 características aí que foram citadas, né, o técnico, vamos dizer a equipe técnica, né, porque não vem só o técnico, quando é profissional. O técnico, no geral, ele vai trabalhar harmoniosamente, vamos dizer assim, para que a sua equipe ela consiga, de forma que ela saia vitoriosa na questão das jogadas e consiga aí garantir a vitória. E o que nós devemos saber para poder aplicar, por exemplo, um sistema de jogo? O que a gente tem que conhecer para a gente aplicar um sistema de jogo? O que nós teríamos que conhecer, por exemplo, do basquetebol para a gente aplicar um sistema de jogo? Nós teríamos que saber alguma coisa? Será que, se eu nunca vi um jogo de basquetebol, não sei nem qual equipamento que é utilizado, eu poderia aplicar algum sistema de jogo? E a Maria Luísa está falando aqui, ó, as características de jogo, forma que se pontua, e o Matheus já está respondendo que se eu não conheço, né, eu não posso aplicar em um sistema de jogo. Por isso que eu falei com vocês no começo, que sobre o basquete está pedindo para a gente fazer uma retomada de algumas características do basquete, que eu fiz aqui só um resuminho, só para a gente dar uma retomada, né? Para a gente depois entrar nessa questão aí das características do jogo. Só para dar uma refrescada. Seguindo a página, tinha outra atividade para vocês fazerem, ali no Organize as Ideias. Por exemplo, quais as principais características do esporte de invasão? Vocês poderiam citar 4 características, né? Uma característica foi até citada, que o objetivo é levar a bola até a meta ou o campo adversário. Já é uma característica. A outra característica também vai ser defender o seu campo ou a sua meta. Outra característica é um esporte coletivo. Seguindo aí, é preciso, né, acertar, se for relacionado ao basquete, a cesta. Mas se for, né, um handball, um futebol, acertar um gol, se for um polo aquático, o gol também. Ou seja, estratégia aí nas jogadas. E os exemplos de esportes de invasão. Os exemplos são vários, vem só citando aí o hóquei na grama, o handball, o próprio basquete, o futebol, o beisebol, o futebol americano, as variações de futebol de campo, futsal, futebol society, né? Vem entrando. Lembrando que esporte, a gente sempre fala assim, esporte coletivo. Aí algumas pessoas se reportam lá no voleibol. O voleibol, ele não é esporte de invasão, ele é esporte de rede. Ele não tem contato, tá, gente? Então, dá uma lembrada aí. A gente tem que fazer essa separação. Outro que é coletivo também, até falaram hoje, questão do tênis. Pode ser jogado coletivo, porque pode ser jogado em dupla, mas não é esporte de invasão, é esporte de rede. Os adversários, eles não têm contato um com o outro. Tá bom, gente? Não tem contato, não. E seguindo aí, o que nós vamos ver? Quem é de marcar as páginas, vai marcando aí. Na página 5, o que a gente vai ver? Vem pedindo para a gente, no primeiro parágrafo, dar uma retomada aí na questão histórica dos fundamentos do basquetebol, daquilo que nós vimos lá no 6º ano, no 7º ano. Por quê? Porque agora a gente vai ver a aplicação dos sistemas táticos. Então, para a gente dar uma retomada aí no basquete, o que tem para a gente
retomar. O basquete ele foi criado em 1891 por um professor de educação física chamado James Naismith. Ele foi criado nos Estados Unidos e esse professor ele tentou, né, criou um esporte onde pudesse ser realizado em um local fechado devido à questão do inverno ser muito rigoroso. Então, aí a gente sabe da história que ele levou para dentro de um local fechado, onde tinha plantações de pêssego, pegava-se a bola, jogava-se nas cestas de pêssegos e assim marcavam-se os pontos. As regras eles foram adaptando, com o passar do tempo foram adaptando também os equipamentos e o basquete chegou aonde chegou hoje, que é conhecido em todo o mundo. Lembrando que o basquete ele tem uma diferenciação para basquete de federação e basquete de NBA. As regras elas são diferenciadas. O primeiro jogo de basquete ele foi disputado em 1892 e teve uma plateia de aproximadamente 200 pessoas participando. Para ser um jogo novo, é até uma quantidade considerável de pessoas, né? Com relação aos fundamentos que nós vamos ver no basquete, tem controle de corpo, manejo de bola, os tipos de arremessos, os passes e os dribles. As regras elas vão ser diferenciadas. O objetivo do jogo vai ser marcar os pontos, né, na cesta adversária. Lembrando que o basquete ele tem uma diferenciação de pontos, sendo um ponto se for de falta, dentro do garrafão 2 pontos, de trás da linha de 3 pontos, 3 pontos. O jogo oficial, ele dura 40 minutos, porém ele é dividido, o jogo de basquete, ele é dividido por períodos. São 4 períodos de 10 minutos. Sendo que entre o segundo e o terceiro período tem um intervalo de 15 minutos, onde eles vão e trocam aí a questão das quadras, né? Ataque e defesa. Para a gente, quando a gente inicia a atividade do basquete, a gente fala assim, mas o jogo é um tempo de 10 minutos, um pouquinho, né? Mas quando a gente faz atividade com a bola, por exemplo, de basquete, a gente vê que cansa e cansa muito para os meninos e as meninas que jogam. Por quê? A bola ela é grande, pesada, então a gente gasta muito mais energia. Matheus está dando uma informação aqui. Não sabia não, Matheus. Que bom, né, que ele foi convidado pelo presidente. Seguindo aí a parte para segundo parágrafo para vocês grifarem, eu fiz só esse resuminho aqui, porque nós já vimos essa parte histórica dos fundamentos do basquete. Seguindo para vocês grifarem no segundo parágrafo, tem os sistemas táticos, estão relacionados às ações que elas são planejadas, ou seja, a equipe ela vai planejar algo que é coletivo, onde nós estamos vendo que é de invasão, e essas ações elas podem ser feitas de duas formas, esse planejamento. Uma forma que vai ser a definição prévia do posicionamento dos jogadores em quadra, tanto para atacar quanto para defender. Aí quando a gente vai falar atacar, vai ser para quando você for realizar o seu ponto, né, seu gol, e também para defender, para não deixar que ninguém faça gol no seu time, né? E na antecipação, quando que vai acontecer a antecipação? Quando o técnico, alguém da equipe técnica, ela vai estudar aí as situações que podem ocorrer, seja de situações ofensivas ou defensivas durante o jogo. Por quê? Geralmente planeja-se algo durante o jogo, com as posições dos jogadores e tudo mais, mas no decorrer do jogo vão acontecendo situações que eu vou citar mais a questão do técnico, porque ele que está diretamente ligado. Ele tem uma visão ampla
aonde ele vai fazer o seguinte, ele vai mudar alguma estratégia para conseguir, então, alcançar a sua vitória. Ou seja, ele pode ser que em alguns jogos ele comece com um planejamento, mas no decorrer do jogo ele precisa fazer uma modificação daquele planejamento, ou seja, mudar a sua estratégia de jogo. Isso, as meninas e os meninos que participam das competições aí, né, eles já devem ter passado por situações assim, né? Por isso que em alguns times até estuda-se aí os times adversários antes dos jogos, para poder saber como é que é a situação aí. No terceiro parágrafo, vem falando que o sistema tático, para vocês destacarem, é um planejamento prévio, que a gente vem falando, né, das ações que serão tomadas durante a partida. Então, quando o técnico vai com sua equipe para uma partida, ele tem em mente, ou deveria ter, né, o que ele vai fazer. Caso aconteça uma situação A, caso aconteça uma situação B, e dependendo do for, se não tiver esse planejamento aí, ele, com a experiência dele, ele vai mudar de uma forma que ele consiga sair vitorioso, que é o objetivo dele. Nos sistemas táticos, aí não está na apostila não, tá, gente? Nos sistemas táticos, eles podem ser divididos, vamos dizer assim, entre ofensivos e defensivos. Nos ofensivos, eles vão se caracterizar pelos movimentos que vão avançar no campo adversário, com o objetivo de marcar os pontos. Aí eles vão usar quais fundamentos? Os dribles, os passes, os lançamentos, todos os tipos de lançamento que vão fazer parte do sistema tático. Já nos defensivos, vão ser aqueles que vão se basear na marcação e na defesa do seu time. Seguindo aqui, a gente tem essa parte aqui do ataque e da defesa. Tem até a imagem aqui. A gente vai vendo, observando aqui na imagem, que ele está no controle da bola, porém o legal é que nenhum dos dois atletas, eles estão tendo contato físico. Ele está simplesmente controlando a bola e o adversário tentando fazer com que ele não ultrapasse. Então, o de branco está atacando e o outro vai estar, né, defendendo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Julie. Geralmente vai treinar mais. E quando a Julie ainda coloca aqui, ó, para treinar mais, para ganhar na próxima, o que acontece? A gente vai aprendendo com os erros, a gente não fala assim, a gente vai aprendendo com os erros, e no esporte é a mesma coisa. A gente vai aprendendo assim mesmo. Na questão de ataque e defesa do basquete, o que você vai destacar? Que o basquete é um esporte de invasão, que nós já vimos, então você vai destacar que o esporte cuja dinâmica se define pela sucessiva oposição da ação das duas equipes, porque as duas equipes elas estão em disputa, uma atacando e a outra defendendo, e vice-versa, porque às vezes vai acontecer de uma hora um está atacando, na grande maioria o outro já consegue estar defendendo. E já vem falando aqui, embaixo da imagem, a questão da dinâmica, né, dos jogos. E vem aqui, ó, durante uma partida, o que deve ser buscado como forma tática.
Aqui ele vem destacando 3 ações de formas táticas. Vocês, dessas 3 ações, vocês vão ver aí se consegue destacar mais uma ação de forma tática. Então, ele vem falando que a equipe ela deve buscar atrapalhar ou desorganizar as tentativas de ataque da equipe adversária, né? Desestabilizar os pontos fortes das estratégias e das táticas ofensivas e defensivas do oponente, ou seja, da equipe adversária, e manter o equilíbrio da sua própria organização, ou seja, manter o seu time aí bem organizado, bem centrado. Será que teria outra forma tática, outra dica, vamos dizer assim, para organizar aí durante uma partida? Vocês conseguem dar outra forma tática para a gente seguir aí com uma partida, independente de ser de basquete, mas que poderia ser do esporte de invasão? Dos meninos e as meninas que têm experiência, vamos dizer assim, na vivência dos jogos, será que teria? Além de atrapalhar e desorganizar as tentativas de ataque da equipe adversária, desestabilizar os pontos fortes das estratégias e das táticas ofensivas e defensivas, manter o equilíbrio da sua própria organização. Se tem mais algo. Isso mesmo, Júlia. Teria mais alguma contribuição que a gente colocaria aqui de forma tática? Isso mesmo. Isso, aí a Júlia está falando a questão da preparação. E como ela já tinha até citado antes, a questão da preparação entra a questão também do treino. E algo, sim, que eu acho bem legal também, quando a gente fala aqui dessa questão do equilíbrio, é o seguinte, a equipe, ela está bem centrada e conseguir também, durante o jogo, é difícil, né? Mas conseguir também ouvir quem? O técnico. Aí ela está falando aqui, ó, a questão dos treinos, dos scouts, dos estudos, porque algumas pessoas acham que para participar de um jogo é só ir lá, treinar e pronto. Porém, na hora do treino, você se comporta de uma forma, né? Mesmo que no treino está toda a sua equipe ali jogando. Na hora do jogo, que tem toda a torcida, tem toda aquela pressão, por isso que vem falando aqui, ó, a questão de manter o equilíbrio. O seu emocional, além do seu físico, ele tem que estar muito bem trabalhado. Porque senão, o seu adversário, ele te desorganiza e te atrapalha. Porque tem pessoas que tentam fazer isso. É a gente que não pode deixar acontecer isso, né? Nem atrapalhar a gente e nem desorganizar. Então, a gente tem que estar equilibrado, tanto na vida da gente, quanto na questão aqui do jogo. Na última parte aí, vem falando que as partidas de basquetebol, elas são compostas de uma grande variedade de situações que vão se suceder bem rapidamente. Para aqueles que gostam do basquete, já perceberam que o basquete ele é bem ágil, ele é bem rápido, né? Lógico que cada um vai gostar
de um tipo de modalidade. Uns gostam de umas modalidades que são mais, vamos dizer assim, mais lentas, mais leves. Outros gostam de modalidades que são mais ágeis, mais rápidas, né? Uns gostam de modalidades que utilizam mais a força. Aí vai depender de cada um. Aí vem falando que o ponto do jogo que vai determinar os componentes, se são defensivos ou se querem ser completamente previstos. Por quê? Vem falando no final aqui que eles têm que ter uma comunicação constante entre a equipe. Porque se não houver essa parte dessa comunicação e já está falando que é uma equipe, a equipe ela tem que estar entrosada. É como se alguém na hora do jogo fosse fazer tipo uma jogada onde o legal seria que o outro já praticamente entendesse qual o tipo de jogada que vai fazer e conseguir aí realizar a questão dos pontos. Vocês vão passar lá para a página 16. Por quê? Na página 16, a gente vai para a parte da hora do estudo. E na parte da hora do estudo, tem as questões para serem resolvidas. Deixa eu ir passando aqui. E nós vamos fazer a questão número 1, que tem a ver com a atividade de agora. A questão número 1 está falando assim: como que nós podemos definir o conceito de sistema tático? Você vai responder aí, se você tem seu caderno, fichário, tem apostilas que tem as folhas aí, branco. Então, você vai responder e vai guardar. Por quê? A gente já vai corrigir agora, porque depois eu vou estar usando essas atividades aqui para atividade avaliativa. Nós vamos fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui enquanto dá um tempinho para vocês ir respondendo e depois a gente volta aí. Seguindo a número 1 aí, alguém poderia falar o que respondeu aí? Como que nós podemos definir o sistema tático? Pode colocar no chat aí, como é que você definiu a questão do sistema tático. No chat só, tá? Não, no chat. O sistema tático para gente encerrar essa questão aqui, ele vai ser um sistema que é o esforço que a equipe vai fazer para organizar as ações que foram planejadas com um seguinte objetivo. Ou seja, a Julie está completando aqui, ó, que é uma estratégia utilizada tanto na defesa quanto no ataque, para levar o time à vitória. Certinho. E na equipe coletiva, né, esse sistema tático também vai estar relacionado com a relação da posição dos jogadores, que aí eles vão estar posicionados de acordo com as suas habilidades. Alguns, o técnico pode, vou usar a palavra disponibilizar, até em 2 posições ou mais, né, dependendo da habilidade do jogador. Né? Se acontecer alguma coisa, ele sabe que um jogador ele pode colocar na outra posição para ajudar o seu time, caso ele precise. Né? Tem jogadores que são tipo coringa, assim, dá para fazer essa cobertura, vamos dizer assim. E assim, então, a gente encerra essa parte aí do sistema tático. Seria essa questão para vocês fazerem de segunda aula, que eu iria passar hoje, mas aí a gente já faz hoje mesmo,
vocês já ficam com a atividade pronta. Então, guarda a atividade que no final do capítulo da unidade aí, da unidade 7, eu vou pegar todas essas atividades aqui, tá bom? Tchau para vocês, fica com Deus. Um beijão para vocês.